Fala galera da segunda série, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos, hein galera da segunda série. Vamos trabalhar o tema aí, pecuária. Opa, vai ter churrasco. Não, nada a ver com isso. Mas vamos discutir muito, inclusive, essa atividade econômica que fez também parte do Brasil colonial. Ou melhor dizendo, fez também parte do processo de expansão territorial, do povoamento, da garantia da ocupação da América pelos portugueses. Interessante que até pouco tempo atrás os livros de história até não trabalhavam muito esse tema não. Olha lá, metade de uma página, quem sabe acolá aparecia ali uma citação, mas era muito pouco falado. Apontavam muito mais as bandeiras, né, os bandeirantes, na busca pelo apressamento de indígenas, metais preciosos, sertanismo de contrato, né, o trabalho dos bandeirantes, dos paulistas. Falava-se também das missões jesuítas, que também foi responsável pela ocupação e por não respeitar o Tratado de Tordesilhas. Mas vamos lá, pensem também na pecuária. Né? O que seria pecuária? A criação de gado, né, do boi, da vaca. Eles precisam de bastante mata, eles têm que desmatar, dividir. Boi também não respeita muito o Tratado de Tordesilhas, não. E eles vão também adentrando, também interiorizando o espaço que seria, teoricamente, da Espanha. Esse é o objetivo, a essência desta aula. Nós entendermos, né, como que o Brasil se configurou com as suas limitações de fronteiras atuais, geográficas. É claro que não se resume a isso, né? Pecuária, missões jesuítas e bandeiras. Também tem alguns momentos bem interessantes do século XIX aí. Sabiam que o Uruguai foi província cisplatina, inclusive entrou em guerra com o Brasil, né? Apoiado pela Argentina, os uruguaios conseguiram sua independência. Verdade. E o Acre foi comprado, a preço de banana na época ali, pela Bolívia, né? Comprado pelo Brasil da Bolívia. Olha que interessante. Então, assim, nos últimos pontos ali que houve ali umas mudanças, tirando isso, o Brasil se manteve ali com as suas fronteiras ao longo do século XIX, século XX, atualmente no século XXI, certo? Vamos lá? Vou apresentar para vocês o primeiro nosso slide com os objetivos desta aula. Embarque nessa aventura, vamos junto. Reconhecer o processo de ampliação das fronteiras da América colonial portuguesa. Compreender o desenvolvimento da pecuária como importante fator no processo de interiorização da colônia portuguesa. Gente, está claro para vocês que é interiorizar? Interior, mata fechada, né? Expandir o espaço do território. Lembra lá, 1500, a partir de Pedro Álvares Cabral, ou melhor, capitanias hereditárias em 1530, 1532, sempre litorâneo. Brasil é litorâneo, certo? A América portuguesa é litorânea. Os primeiros engenhos estão no litoral, região quente, senão a cana-de-açúcar não rola. Tem tudo isso. Depois, a partir do século XVII, depois de cento e poucos anos, né, principalmente por causa dessa crise da economia do açúcar, também outro motivo que incentivou que os bandeirantes começassem também a expandir, né? Junto com a pecuária, com a criação de gado, que também vai ter o seu espaço da atividade econômica. Como é que vai abastecer núcleos, vilas, engenhos, né? Cidades como São Paulo, com carne, com charque, carne de sol, né? Tem várias outras funções, não somente, né, a exportação, mas também abastecer o mercado interno também com a pecuária, certo? Cada região do Brasil tem uma culinária específica, um prato típico. Olha lá, um desafio para vocês aí. Qual que é o prato típico aí da sua região? Bem pertinho da minha moradia, da onde eu moro, nós temos o barreado. Quem sabe qual que é esse local? Isso mesmo! Morretes. E a bala de banana? Antonina. Muito bom, parabéns. E se eu falar Entreveiro, onde fica? Qual que é essa região? Que o prato típico, né? Também vários tipos de carne, com pinhão. Delícia. Fica onde? Francisco Beltrão. Muito bem! Você sabe qual é o prato típico do Rio Grande do Sul? Observando a ilustração ao lado, você conhece os trajes típicos do estancieiro? Vaqueiro, né, professor? Bem aquela imagem, né? Representação, né, do vaqueiro, né? O estancieiro.
Olha lá, é o churrasco, tá? O prato típico do Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, como o churrasco gaúcho, herança da atividade da pecuária no sul do Brasil. As calças bombachas também fazem parte do prato típico, assim como as botas, camisas e chapéus de feltro. A produção de alimentos para nutrir uma população crescente é ainda um dos desafios que a humanidade no século XXI. Que relações existem entre pecuária, pela herança dos tempos coloniais, e os hábitos alimentares e culturais nas diferentes partes do Brasil? E bora lá, também é um tema extremamente discutível, né? Quando a gente fala em pecuária, coloca-se muito o tamanho do impacto, trazendo para a nossa atualidade, né, para o meio ambiente. A pecuária é um dos principais, né, motivos do desmatamento e de um impacto ambiental também. Precisa de muitos alqueires para pouquíssimas cabeças de gado. Você pegar o oeste do Paraná ali, a 277, partiu ali para Cascavel, partiu para a região ali do oeste do Paraná, você começa a observar alguns pastos para criação de pecuária, muita terra, pouquinho grupo ali de gado. O gado precisa de muitos metros quadrados de grama para sobreviver, para se alimentar. Fora a alimentação ainda do seu dono, né? Que ele tem que estar ali fazendo a sua alimentação. Mesmo assim, é um ponto discutível. Vou nem entrar em outros temas, né? Da parte de alimentação ali, a galera que é vegetariana, longe disso. Estamos só discutindo a questão ambiental. Já é um ponto aí para nós colocarmos também. Ah, professor, mas tem alguma solução? Ih, várias. Europa, Ásia, fala em sistema de confinamento, só que daí entra em outra discussão também, sobre a questão também dos animais e como judia muito deles também. Então assim, é um tema extremamente polêmico e vai em vários pontos aí. Por enquanto a pecuária extensiva, que é principalmente utilizada no Brasil, mas também pensa no Brasil, né, o tamanho que é, né? Quantidade de terras, é a principal atividade, o principal modelo de pecuária que nós temos no Brasil, né? Bastante terra, poucos gados, certo? Aumento das fronteiras além do Tratado de Tordesilhas, descoberta de metais preciosos, destruição de missões jesuíticas, desenvolvimento de povoados e vilas e o extermínio dos indígenas. E aqui você pega então todo um contexto do expansionismo territorial. Imaginem o Brasil, melhor dizendo, a América Portuguesa, com o Tratado de Tordesilhas, naquele modelo bem, né, mais tradicional aqui, e a expansão do território colonial, né, através da pecuária, através das bandeiras, e inclusive com a presença também das missões jesuíticas. Vamos lá, a pecuária no período colonial. Voltada para o mercado interno, principalmente. Pouca exportação, mas principalmente para abastecer o mercado interno. O gado fornece a carne, o couro e o leite. O couro também, muito importante. Servia como força motriz. Quem já viu alguma pintura aí? Rugendas ou uma outra aí de história, onde está ali aquele engenho ali dentro do espaço ali da produção ali da engrenagem, e ela é puxada por bois, ou por escravizados, certo? Ou por boi ali, o carinha chicoteando ali o boi para ele empurrar, né, a engrenagem para que o outro escravizado colocasse a cana para fazer ali um melaço, né, para fazer ali o produto. Como força motriz e meio de transporte também. Até o século XVII, gado e cana-de-açúcar conviviam no mesmo quintal. Está fazendo uma comparação dizendo que são as principais atividades econômicas. Decreto em 1701, proibição de criação de gado numa faixa de 80 km a partir do litoral. Mais um ponto bem importante para a gente discutir. Então o que aconteceu? Como está convivendo no mesmo quintal, a cana-de-açúcar e a pecuária, traz alguns transtornos, né? Ser vizinho de gado, gado invade a cana, destrói, né? Invadiu ali meu quintal, como é que ficou aí? Teu gado aí, ô vizinho, olha, ô estanceiro, olha o que aprontou aqui na minha cana, olha o que ele fez aí no meu pomar, olha o que o teu boi fez ali, ó, tua vaca ali, ó, invadiu aqui a minha fazenda e acabou com a minha agricultura, acabou com meus alfaces, acabou com tudo. Como é que fica esse negócio aí? Aí, devido a essa pressão dos fazendeiros, começou a surgir o primeiro decreto proibindo que tivesse gado, uma faixa de 80 km a partir do litoral. Vamos lá? Cite quais foram as principais características que levaram ao processo de expansão territorial do Brasil colonial. Daqui a pouquinho nós voltamos, nós vamos corrigir junto essa, viu?
Voltamos! Bora lá, vamos corrigir essa. Aumento das fronteiras, além do Tratado de Tordesilhas. Descoberta de metais preciosos, destruição de missões jesuíticas, desenvolvimento de povoados e vilas, extermínio dos indígenas. Mais um ponto importante para discutir aqui. O que é uma missão jesuíta? Não é missão de objetivo. Missões era o espaço onde ficava uma espécie de acampamento, né? A igreja, o local onde os padres jesuítas, né, catequizavam os indígenas. Local de moradia, habitação. Pecuária no sertão. As instalações das fazendas de gado geralmente eram muito simples. Casa de barro, coberta com palha ou folhas de carnaúba e um curral de pedra ou madeira. Carnaúba é outro ponto interessante, né? Carnaúba aqui no sul eu nunca encontrei. Quem for aí do Nordeste, quem for nordestino ou quem já viajou conhece bem a carnaúba, né? Carnaúba, que inclusive fazem cera para lustrar carro aí. Ela parece bastante com um coqueiro, mas ela dá mais, inclusive... inclusive é símbolo, carnaúba é símbolo do estado do Ceará. Olha que interessante. Não é o coqueiro não, o símbolo do Ceará, é a carnaúba. A carnaúba se tira, né, inclusive o material para se... Ela tem uma folhagem muito densa, muito firme, e era muito utilizada para se fazer o teto das casas simples dessas fazendas de criação da pecuária, da criação de gado. Os grandes pecuaristas eram também senhores de engenho, então eles se dividiam em duas atividades, criação de gado e também na plantação, né? Enfim, do plantation, da plantação de cana-de-açúcar. Traje do vaqueiro era feito com couro dos animais abatidos, certo? E aqui uma moeda com tração animal. O Roberto comentou, né, inclusive nesta aula mesmo, como que o gado, né, o boi, a vaca, também era utilizada como força para as engrenagens das máquinas de moer a cana-de-açúcar. Vantagem da pecuária: o gado não precisava de meio de transporte para conduzi-lo, sobrevivia em regiões áridas, utilizava para isso mão de obra reduzida. Expansão para o sertão nordestino, acompanhou o curso dos rios. Rios importantes, São Francisco e Parnaíba. Mais uma curiosidade, estou cheio de curiosidade hoje, né? Muito desse gado se perdia. Sim, apesar do vaqueiro, apesar do estancieiro, chegou a ter algumas situações de gado que se alastrou, né? E começou a viver uma espécie de um gado selvagem. Pensa que interessante, na mata ou em locais mais distantes, que depois precisava ser capturado, precisava ser encontrado para ser abatido. Aqui transporte de carne de corte, é de Debré, é do século XIX. Aí mostrando também o uso, né, do tração animal para empurrar ali o gado, empurrando também a carroça. Com a exploração do ouro, possibilitou a interligação da pecuária do Nordeste do Rio Grande do Sul com a região mineradora. Os habitantes dessa região consumiam amplamente produtos de outros locais. As mulas e o gado foram fundamentais para o abastecimento dessa região. Próxima perguntinha, sobre as vantagens da pecuária no sertão do Brasil colonial. Explique quais eram as vantagens dessa atividade na região nordestina. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir essa.
Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. As vantagens da pecuária no sertão: o gado não precisava de meio de transporte para conduzi-lo, sobrevivia em regiões áridas, utilizava para isso pouca mão de obra, certo? Para esse tipo de atividade econômica. No sul, é a atividade mais importante da região durante o período colonial, na região sul, né, que seria Paraná, Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul. Nas estâncias, o trabalho era realizado pelo capataz e por peões. Tem mais uma curiosidade: alguns casos de vaqueiros que eram antigos escravos que se tornavam vaqueiros livres, escravizados livres, enfim, a carta de alforria, se tornavam, né, ex-escravos, melhor dizendo, né, livres, e se tornavam vaqueiros. Até fim do século XVIII, produção de couro era a principal finalidade. Havia também a criação de cavalos e mulas, produção de leite e charque, carne salgada. Não tem geladeira. Como que você refrigera então as coisas? Não se refrigera. Encontra outras alternativas para se preservar o alimento. Uma delas é salgar, mas salgar ou através do método carne de sol, né? Ou através também do método de salgar a carne, né? Desidratando tudo que tem de líquido nela. É o charque. Com a destruição das missões jesuíticas no sul, o gado se dispersou e reproduziu-se. Paulistas fundaram povoados no atual estado de Santa Catarina. Em 1680, o governo de Portugal mandou erguer a colônia de Sacramento, no Rio da Prata, em frente a Buenos Aires, para garantir e ampliar seus domínios. O surgimento da indústria do charque, mas que quase uma carne de sol, na verdade, não é nem um charque. Mas, enfim, né, um processo aqui de preservação da carne, uma maneira de se conservar a carne, ou através da carne de sol, através do charque, charquear, como eles falavam, né? Modificou o quadro e a colonização no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul. As charqueadas permitiram o aproveitamento da carne, até então sem valor no mercado interno. Sem refrigeração, não existe geladeira, como que se conserva? Charque ou carne de sol. Última perguntinha: explique como era realizada a pecuária na região sul do Brasil colonial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos, bora lá. A pecuária no sul do Brasil colonial foi a atividade mais importante na região durante o período colonial. Nas estâncias, o trabalho é realizado pelo capataz e pelos peões. Até fim do século XVIII, produção de couro era a principal finalidade. Havia também a criação de cavalo e mula, produção de leite e charque.
Mais uma curiosidade ali, mostramos uma imagem, né? Parece que a carne pendurada no varal, aquilo ali é um processo de carne de sol. O charque é um processo que você tem que jogar sal mesmo. Sal desidrata o que tem de líquido nela, né? E depois conserva-se, né? Limpando o sal dela e depois fazendo todo o processo de dessalgar, inclusive, ela. É um outro processo. Mas dois exemplos, né? Carne de sol mais no Nordeste e o charque mais utilizado na região do sul do Brasil, certo? Ou melhor, da América Portuguesa. Vamos falar da pecuária em nosso cotidiano. Observe o cara fica ao lado. No Brasil, em 2018, segundo país em produção mundial de carne. Estados Unidos ainda ganhava do Brasil, hein? Rapaz, eu achava que o Brasil era a maior produção de pecuária. Impressionante. E a China, 5,8, hein? Brasil quase o dobro. Impressionante. Retomada. Prática da pecuária no Brasil ocorre a partir do século XVI. A atividade contribuiu para a expansão territorial, falamos sobre o processo de expansão, o gado, o meio de transporte, força motriz para a cana-de-açúcar, ali para as máquinas, né, da moenda. Desenvolvimento da pecuária. Pecuária influenciou a cultura sulista, né, o gaúcho e também o churrasco gaúcho, né, exemplo da prato típico do Rio Grande do Sul. Fechamos? Galera, segunda série, aquele abração, sou o Roberto, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me diverti. Até a próxima, valeu!